Olá, pessoal da Rede Estadual Baiana. Nós vamos aqui para o nosso quarto encontro. Quem vos fala é o professor Aldo, nossa quarta aula sobre industrialização. Hoje nós falaremos sobre tipos de indústria. Existem várias formas de classificar os tipos de indústria. Nós iremos tratar aqui de algumas, né? Entre elas, quanto ao destino, que eu particularmente considero que é a classificação mais importante, até para a interpretação de algumas questões que vão aparecer com relação ao Enem e com relação a outros concursos. Quanto ao setor, que a indústria pode ser de transporte, aí sendo naval, automobilística, aí você tem quanto ela pode ser da construção civil, a indústria pode ser do setor alimentício, a indústria pode ser do setor de bebidas, farmacêutica, têxtil e assim por diante. Quanto ao consumo de energia e matéria-prima, a indústria é uma classificação bastante usada também, pode ser classificada como pesada ou leve. Quanto à tecnologia, outra forma de classificação também que é interessante, que é a indústria de ponta ou a indústria tradicional. Quanto ao destino, as indústrias podem ser classificadas como bens de produção e bens de consumo. Bens de produção, elas são indústrias que vão ser destinadas à produção de outros bens, como, por exemplo, bens de consumo. Então, a indústria de bens de produção, elas podem ser subdivididas em dois tipos. A indústria de base, também chamada de indústria de bens intermediários, né? Essas indústrias vão produzir bens que são considerados, colocando bem entre aspas aqui, matéria-prima para outras indústrias. Não seria matéria-prima de fato, porque não está sendo retirada da natureza, mas será um bem, né, que vai ser base para a produção de outros produtos, como, por exemplo, o aço, ferro, né, porque a indústria siderúrgica você tem um processo de produzir a liga metálica, tirar o ferro, minerar o ferro dos outros componentes que são encontrados junto com o ferro numa rocha. Então, você tem processo de siderurgia e metalurgia, e essa indústria ela vai alimentar outros setores, como, por exemplo, o ferro produzido pela indústria de base, ela pode ir para a indústria automobilística, para a indústria naval, e assim sucessivamente. Nós temos também a indústria de bens de capital. A indústria de bens de capital, né, também é considerada uma indústria de bens de produção, porque vai produzir máquinas, equipamentos, ferramentas para outras indústrias. Hoje em dia, a indústria de bens de capital ela vai ser muito importante para analisar o desenvolvimento de um país. A indústria de bens de capital, ela hoje em dia, ela pode ser utilizada para essa análise porque a robótica entra aí. Então, ou seja, indústrias, quando investem na evolução tecnológica, na aquisição de robôs, elas estão investindo na produção e melhorando a capacidade de produção do seu país e aumentando a capacidade de produção de suas empresas. Então, o país, quando ele tem, né, na análise do PIB, na análise de investimento, a compra de muitos equipamentos, muitas máquinas no setor dessa indústria de bens de capital, significa que o país está em crescimento. E quando o país também é líder na exportação e na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias, também significa que o país aumentou muito a sua capacidade tecnológica. Então, dá para termos uma ideia do grau de desenvolvimento do país. A divisão internacional do trabalho, por exemplo, países que exportam máquinas e equipamentos de ponta, como robôs para a indústria automobilística, esses países são os países considerados centrais, os países desenvolvidos, os mais ricos. Exemplo disso, nós temos as empresas de robótica do Japão, que alimentam indústrias pelo mundo inteiro. Nós temos empresas de robótica da Europa, como a Siemens, como a NEC,
que são empresas que vão abastecer com máquinas outras indústrias mundo afora. Quanto ao destino, as indústrias também podem ser classificadas como indústria de bens de consumo. Como o nome já diz, elas são destinadas ao mercado consumidor final, ao contrário da indústria de bens de produção, que são produtos que vão servir para produzir outros bens. No caso da indústria de bens de consumo, já vai diretamente para o consumidor final. Então, esses bens de consumo podem ser subdivididos em durável, não durável e semidurável. Exemplos de bens duráveis: automóveis, navios, motos, bicicletas, móveis domésticos, tá? Alguns eletroeletrônicos, cuidado nessa divisão para não confundir com eletrodomésticos, TVs, computadores, hoje já são considerados semiduráveis. Um eletroeletrônico, geladeira, máquinas de lavar, elas já são consideradas duráveis. Fogões, por exemplo, né? Bens não duráveis são aqueles de consumo imediato, consumo em curto espaço de tempo, como, por exemplo, a indústria de alimentos, né, biscoitos, bebidas, a indústria farmacêutica, apesar de usar muita tecnologia ali, é considerado um bem não durável, porque você consome ele de forma rápida. O semidurável é aquele bem de consumo intermediário. O semidurável, por exemplo, hoje nós encaixaríamos os aparelhos celulares, as TVs modernas, porque elas acabam utilizando sistemas que entram naquela dinâmica da obsolescência programada, assim como os celulares, né? O bem semidurável, dentro do capitalismo, ele vai ter uma interpretação porque não necessariamente ele vai se adequar àquela coisa do celular que quebrou ou parou de funcionar por um defeito, né? Ele vai cair em desuso por se tornar obsoleto a outras tecnologias. Assim acontece hoje com as TVs, computadores e, como eu falei, os smartphones e celulares. Nós temos aqui um diagrama que ajuda bem nessa questão, tá? Essa divisão das indústrias quanto ao destino. Como eu falei, indústrias de bens de produção, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, vão produzir bens para outras indústrias. Olha a seta aqui. Ó. A indústria de bens de capital, ela, além de receber, muitas vezes, indústrias de bens de produção de base, por exemplo, ela também vai atender a indústria metalúrgica, siderúrgica, de base, porque ela vai produzir máquinas para trabalhar naquele processo ali. Então, a indústria de bens de produção, elas são a de base e a de bens de capital. As indústrias de bens de consumo, aí sim é um outro destino. O destino não são as empresas, e sim o mercado consumidor final, que está aqui no nosso diagrama aqui embaixo. A indústria, quanto ao consumo de matéria-prima e energia, ela é interessante, ela pode ser classificada como pesada ou leve. A indústria pesada é aquela que consome muita matéria-prima e muita energia. Hoje nós podemos considerar, por exemplo, a indústria de bens de produção. As indústrias de bens de produção, elas também são pesadas. E as indústrias de bens de consumo geralmente são leves. É interessante nós observarmos esses tipos de indústria porque nós podemos classificar vários setores ou várias indústrias e enquadrá-los em diversos tipos desses de indústria aqui. Como, por exemplo, vamos pegar o setor automobilístico. Ele hoje pode ser classificado quanto à tecnologia, apesar de ser uma indústria tradicional, nós temos hoje carros caminhando para carros elétricos, carros integrados a sistemas de computação, então eles entram na indústria de alta tecnologia. Pode ser considerada uma indústria pesada, porque produz e faz um grande consumo de matéria-prima e de energia. O automobilístico entra ali como setor de transporte, tá? E é um bem de consumo durável. Olha só como ali se enquadra em todas essas classificações. Então, uma classificação não exclui a outra, na verdade, ela se integra à outra. Por isso que é interessante usar esse exemplo. Quanto à tecnologia, nós chamamos de indústria de ponta, aquela que faz o uso de depende mais da tecnologia
para a produção de bens. A tradicional são aqueles setores como, por exemplo, a própria siderurgia, metalurgia, o setor têxtil. Mas hoje em dia eu quero fazer uma ressalva que quase todos os setores evoluíram em tecnologia. Então é muito difícil hoje nós não termos uma indústria que tenha se modernizado, o parque industrial não tenha se modernizado e não tenha feito uso de tecnologia moderna. Mesmo setores ligados à siderurgia, metalurgia, indústria têxtil, que anteriormente eram chamados de tradicionais, e são ainda, mas, em minha visão, hoje, é muito difícil a gente separar e perceber algo nessas indústrias tradicionais que não tenha relação com a tecnologia de ponta. Inclusive, a Revolução 4.0 tem vindo aí para nos mostrar isso, cada vez mais a automatização, cada vez menos participação do homem no processo produtivo. Então, as indústrias, mesmo as consideradas tradicionais, não se adequarem a esse modelo de produção moderna, como, por exemplo, a indústria de bebidas. Eu gosto de usar o exemplo da Heineken, né, a cervejaria lá na Europa, que até mesmo os setores de armazenamento do produto não tem mais o de carga ali, que empilha e guarda os produtos, as bebidas, estão automatizados, são robôs que fazem isso. O ser humano não participa mais desse processo nem de estoque, né? Então, as indústrias têm que se modernizar, é a tendência mundial. Existe classificação ainda de indústrias quanto à intervenção do Estado. Aqui é interessante falar, esse modelo, essa discussão quanto à intervenção do Estado, ela era mais comum quando nós tínhamos o período da Guerra Fria, com o mundo socialista ainda com força, né, ainda existente. Hoje nós temos poucos países que usam aquele modelo da União Soviética ainda, como Cuba, como Coreia do Norte. Não existe, como a China. A China talvez seja aí a representante ainda desses países que adotaram aquele modelo comunista de indústria planificada, mas que a partir dos anos 70 adotou um estilo de economia mista, então descaracterizou um pouco essas indústrias planificadas, por exemplo, com intervenção do Estado. Então, as indústrias planificadas, elas são aquelas do capitalismo de Estado monopolista, ou seja, o Estado monopoliza todos os setores da economia, entre eles o industrial. Então, o Estado vai escolher a localização, o Estado vai escolher que tipo de produto produzir, a quantidade, é tudo planificado. Então, esses países como a antiga União Soviética, a China, eles tinham planos quinquenais, né, de 5 em 5 anos, para determinar todo o planejamento industrial daquele país. Hoje, isso não faz muito sentido. Né? Hoje, indústrias, em países que têm forte intervenção do Estado na economia, são muito poucos. Com o processo de globalização e avanço do neoliberalismo, isso perdeu completamente aí o sentido, é muito difícil. Nós não temos grandes economias que fazem uso desse modelo de industrialização planificada mais. A indústria hoje é com pouca intervenção do Estado, a indústria que se baseia no modelo liberal. Pessoal, aqui nós encerramos nossa videoaula sobre tipos de indústria. Espero que tenha sido bem agradável para vocês e que sirva para acrescentar conhecimento para vocês e seja útil, né? Obrigado pela participação, né, pela visitação da minha página. Quem gostou da aula, deixa um like de curtida, podem deixar comentários também. Muito obrigado, eu sou o professor Aldo e até a próxima.